Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma coletiva aqui na Prefeitura de São Paulo sobre a questão do coronavírus. Hoje, o secretário de Saúde vai apresentar os resultados do novo inquérito sorológico realizado pela Prefeitura de São Paulo. Vai anunciar mais 555 leitos que a Prefeitura está viabilizando referenciados para coronavírus, entre leitos de enfermaria e leitos de UTI. E também nós teremos o anúncio da suspensão das aulas presenciais na cidade de São Paulo entre o dia 17 de março e o dia 1º de abril, já juntando com o feriado da Páscoa. Essa medida se faz necessária para que a gente possa conter o avanço do coronavírus na cidade. O secretário vai falar um pouco sobre a quantidade de aumentos de casos que nós tivemos observado com o retorno às aulas. E o secretário de Educação vai dizer como é que isso vai ser feito aqui na rede pública do município. Mas a suspensão de aulas presenciais, ela vale para a rede privada, para a rede pública estadual e para a rede pública municipal aqui na cidade de São Paulo, a partir da próxima quarta-feira, dia 17. Passar então a primeira palavra ao secretário de Saúde, depois o secretário da Educação e, em final, a vereadora Ruth Costa vai falar aqui em nome da Câmara Municipal da cidade de São Paulo e abrimos para as perguntas. Muito obrigado. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos. Nós, então, encerramos a quarta etapa do inquérito sorológico do ano de 2021 para os adultos as pessoas acima de 18 anos na cidade de São Paulo. Esse resultado final se deu agora no dia 12/3. Em função do surgimento das novas variantes no país, no estado de São Paulo e também aqui na capital, detectados pelos exames que foram feitos pela Secretaria, junto com o Instituto Adolfo Lutz e com o Instituto de Doenças Tropicais da USP, nós achamos importante acrescentar no processo do inquérito sorológico a inclusão de mais um teste para que a gente pudesse exatamente ter com muita precisão a prevalência da doença nesse momento de aceleração de casos aqui na cidade de São Paulo. Então, nós utilizamos o estudo de sororeversão que foi feito em 2020, introduzimos, então, a metodologia que inicialmente nós fizemos de retestagem, com o mesmo teste aplicado nas fases do inquérito sorológico de adulto, que foi o teste imunocromatográfico IgM e IgG, o Wonderful, com coleta venosa e separação do soro. E agora nós introduzimos em 2021, nesta quarta fase, nós adquirimos o teste imunoenzimático anti-SARS-CoV-2, o ELISA, que é IgG, e com isso, então, fizemos esse processo de maneira extremamente mais apurada, do ponto de vista científico. Fomos na nossa soroteca e pegamos 151 exames que haviam no teste de sororeversão dado inicialmente não reagente, ou seja, negativos. E fizemos, então, a aplicação do teste ELISA e se confirmou 88 casos reagentes com a nova metodologia. Então, o grau de precisão com que a gente está fazendo e fizemos esta quarta etapa do inquérito sorológico é extremamente importante. A testagem foi feita primeiro com o teste inicialmente utilizado, o Wonderful, depois o ELISA e depois os dois juntos.
a metodologia que nós implementamos, né? O desenho do inquérito da quarta fase, a amostragem por sorteio aleatório na área de abrangência das 472 unidades básicas, a base de dados, o IPTU de 2020, mais o hidrômetro de 2017, mais a estratégia de saúde da família, com ampliação de 50% a mais de domicílios para compensar uma possível não respostas. 2 tipos de testes sorológicos, visando aumentar a sensibilidade do estudo, como eu já citei anteriormente. Os exames foram realizados no laboratório da Prefeitura, o LabZul, com técnicos padronizados, a coleta e a entrevista realizadas pelos nossos profissionais na área das 472 unidades básicas. A análise realizada com cada teste separadamente e, posteriormente, em conjunto, considerado o reagente quando houve resposta em um e em outro teste. Então, a quarta fase, a amostra de 2021, a quarta fase, a amostra de 5.760 entrevistados, as coletas 1.793, com o teste rápido, as amostras positivas foram 266, com a prevalência de 14,6%, com a sorologia ELISA, as amostras positivas foram 409, com uma prevalência de 23,7%. Somando os dois, o teste rápido e o ELISA, nós tivemos as amostras positivas em 478, obtendo um resultado final de prevalência e de relevância na ordem de 25%. Então, portanto, nós, desde quando iniciamos o primeiro inquérito sorológico em 2020, onde a cidade apresentou 9,8% de prevalência, agora chegamos a 25% de prevalência e com um intervalo de confiança, nós podemos ter algo superior a 28,7% da população na cidade de São Paulo já teve contato com o vírus. Também com as amostras dos 2 testes, foi possível avançarmos na detecção de como a doença se espalhou e se encontra hoje na cidade. E de forma também que já havia se apresentado na terceira fase, mostra de forma uniforme de como a doença se espalhou. 26% na Zona Norte, 26% na Zona Leste, 20% na Sudeste, 19,4% no Centro-Oeste e 28,6% na Zona Sul, onde nós tivemos, então, a maior prevalência de casos. Em relação ao IDH da cidade, nós, com os 2 testes também, a faixa no IDH alto, ela subiu, foi para 20,1%, IDH médio, 25,4%, e no IDH baixo, 28,8%. Aí há que se destacar a prevalência por faixa do IDH, se mantém menor na área do IDH alto, nas regiões da cidade de IDH alto. Em relação às faixas intermediária e baixa, há sensível aproximação, como a terceira fase já havia apontado. Também foi possível se detectar com esse nível, né, de precisão com os 2 testes, a questão dos assintomáticos entre os reagentes. E aí a estimativa de prevalência da infecção mostrou para nós que nós temos 45,1% das pessoas assintomáticas, né, e 54,9% sintomáticas. Por isso que esse dado é relevante no momento em que as variantes estão num processo de transmissão acentuada na capital, mostra a necessidade e o cuidado do distanciamento social, do uso da máscara, enfim. A faixa etária, também aqui foi possível, e isso já reflete o que tem acontecido com a ocorrência das variantes, onde a faixa etária de 18 a 34 anos apresenta hoje a maior prevalência na cidade. E é isso exatamente que nós temos notado em toda a rede, né? É o jovem adulto que hoje apresenta os sintomas, se contamina, temos aí o teste positivado, e hoje o aumento significativo de internações nessa faixa etária. Então, na faixa etária de 18 a 34, 29,4%, de 35 a 49, 21,3%, na faixa etária de 50 a 60, 27%, e na faixa etária acima dos 65 anos e mais, 21,4% de
prevalência. No próximo gráfico, a permanência por domicílio mostra que exatamente aquelas pessoas, né, que são... o gráfico da direita, que mostra que aquelas pessoas que são em menor quantidade, né, 14,3, que reportam saírem de casa para locais não essenciais, mostra que é exatamente a parcela, como mostra o gráfico da esquerda, a parcela da população que mais apresentou prevalência da doença, ou seja, são exatamente aquelas pessoas que saem para locais não essenciais, que é a menor parcela, né, nesse estudo, mas por outro aspecto, são aqueles que apresentam a maior prevalência da doença. No contato social, da mesma maneira, né, se reflete os mesmos gráficos, né, quem fica em casa com menor prevalência de contaminação, quem sai de casa, embora seja a parcela menor da sociedade, é aquela que, por conta do contato social, mais se contamina e mais apresenta a doença. Momento hoje, os dados, os casos novos confirmados por data do início de sintomas, nós estamos chegando a uma média móvel no dia 6/1, que foi a segunda semana epidemiológica da cidade, a 3.314 casos, o que ultrapassa exatamente a média móvel do pior momento da pandemia no ano passado, que foi em 7 de junho, onde nós tivemos uma média móvel em 7 dias de 2.923 casos. Os casos graves, aqui na cidade, nós tivemos em 16 de maio, a média móvel de casos graves, ou seja, de hospitalizados, de 503 em 7 dias, e hoje, em 7/1, tivemos a média móvel de 304. Aqui mostra exatamente como o trabalho e o resultado do trabalho feito em toda a atenção básica do município, no acompanhamento dos sintomáticos respiratórios, que fez exatamente com que a gente perdesse menos pessoas na cidade. É toda essa atuação em rede da Secretaria Municipal de Saúde, mais toda a ação social feita pela Prefeitura, que possibilitou exatamente nós termos o controle maior de óbitos na cidade. Aqui os óbitos confirmados, a mesma coisa, a média móvel em 22 de maio foi 121 em 7 dias, em 19/1, a média móvel 57 óbitos em 7 dias. Aqui, a ocupação dos leitos de UTI, mostra a rede pública municipal, né, a rede pública estadual e a rede pública e a rede privada, todas elas com gráfico absolutamente semelhante de elevação de ocupação de leitos na cidade. Na tarde de ontem, nós tivemos 83% de ocupação nos leitos públicos municipais de UTI e 76% nos leitos de enfermaria. Aqui, a questão das internações e saídas, o que mostra um quadro diferente do que nós enfrentamos em 2020, aonde a curva verde que mostra as internações e a curva azul que mostra exatamente as saídas. O ano passado nós tínhamos um número elevado de internações, mas as saídas, a rotatividade, o giro dos leitos eram semelhantes. Hoje as curvas se distanciam, né? As internações aumentam e a permanência do paciente na nossa rede hospitalar, sobretudo, de UPAs, de pronto-socorros, de pronto atendimento, de enfermaria e de UTI, ele permanece por mais tempo, né? É exatamente quase que o dobro de tempo do que permanecia anteriormente. É exatamente a questão da viramia desta variante que nós estamos enfrentando aqui na cidade. As considerações finais, então, a prevalência estimada na fase 4 foi de 25%, ou seja, 1/4 da população acima de 18 anos ou mais, residentes no município, apresenta anticorpos contra o SARS-CoV-2. E foi significativamente maior com a metodologia combinada entre os dois testes, o teste rápido e o ELISA. Os assintomáticos saltaram para 45,1, acima dos valores observados nas fases anteriores.
A maior prevalência entre os indivíduos de faixa etária de 18 a 34 anos, residentes nas áreas de IDH médio e de IDH baixo, e que referiram contatos sem restrição e que não permanecem no município, no domicílio. Os resultados colaboram com a necessidade da manutenção das medidas de distanciamento social, uso de máscara, permanência no domicílio e restrição do contato social. Então, considerando toda essa situação, o aumento do número de casos notificados no início de fevereiro, a circulação de novas variantes de SARS-CoV-2 no município, o aumento de casos de SRAG hospitalizados, o que demanda a maior disponibilidade de leitos de enfermaria e de UTI, como já apontou o prefeito, a Secretaria Municipal de São Paulo. Primeiro, nós vamos aprimorar o protocolo de atendimento dos pacientes de Covid-19 na cidade, parâmetros clínicos e laboratoriais, para a identificação oportuna de risco, para sinais de agravamento que poderão impactar a redução da mortalidade e da hospitalização. Segundo, a forte recomendação para que todas as pessoas, sobretudo os jovens, a qualquer surgimento de sintomas, procurem imediatamente uma unidade de saúde do SUS municipal, para encaminhamento aos nossos hospitais dias. Nós vamos fazer exatamente como a mudança do protocolo, já em abril do ano passado, agora mais do que nunca com as variantes, com o aumento de contaminação de jovens. Normalmente o que nós temos sentido é que o jovem demora mais para procurar o sistema de saúde e quando chega no sistema de saúde, já chega em condições agravadas. Então nós fazemos um apelo, sobretudo aos jovens, para que surgindo qualquer sintoma, procure uma unidade de saúde imediatamente. Como disse o prefeito, nós estamos então abrindo para enfrentamento dessa situação, 555 leitos de Covid, 130 leitos de UTI na próxima segunda-feira, dia 15, 100 leitos no Hospital do Mboimirim, 20 leitos no Hospital do Guarapiranga e 10 leitos no Hospital São Luís Gonzaga. 185 leitos de enfermaria também na próxima semana. 105 leitos no Hospital da Cantareira, já na segunda-feira. E durante a semana, 60 leitos no Hospital Capela do Socorro e 20 leitos no Hospital Sorocabana. Estamos também abrindo 240 leitos nos hospitais dias do município. Nós vamos suspender, já acertamos isso com toda a nossa rede, estamos suspendendo todas as cirurgias eletivas nos 16 hospitais dia para a conversão desses hospitais em hospitais de baixa e de média complexidade, alocando em cada um deles 15 leitos para atendimento prioritário dos nossos pacientes das AMAs, porque também as nossas UPAs, nossos pronto-socorros e pronto-atendimento, sofrem hoje uma enorme pressão e nós já temos que deslocar os pacientes que passam pelas AMAs já para esses equipamentos. Estamos hoje, foi publicado hoje pelo Diário Oficial, autorizado pelo prefeito Bruno Covas, a contratualização de leitos privados de enfermaria não Covid na rede privada, para transferência de pacientes da rede pública para esses locais, liberando espaço nos nossos hospitais para abertura de leitos Covid. Mantemos o edital para contratação de leitos de UTI de enfermaria Covid em toda a cidade. E o chamamento público, dia 16, agora próximo, para o aluguel de mais 49 respiradores no município. Nós, com os 2 hospitais de campanha que tivemos no ano passado, tínhamos 1.071 leitos de baixa e média complexidade, e agora, com os 240 leitos nos hospitais dias, os 406 leitos na Brasilândia, 110 leitos na Brigadeiro, 105 leitos no Cantareira, 120 leitos na Capela do Socorro e 79 leitos, nós temos no município 1.060 leitos de baixa e média complexidade. Os hospitais dias que vamos abrir esses 240 leitos, são 3 na Zona Leste, Itaim Paulista, São Mateus e São Miguel, 2 na Zona Norte, Brasilândia, Freguesia do Ó e Vila Guilherme, 2 na Zona Oeste, Butantã e Lapa, 4 na Zona Sudeste, Ipiranga, Moca, Penha e Vila Prudente, e 5 na Zona Sul, Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Mboimirim 1 e Mboimirim 2.
como também colocou o prefeito, segunda-feira iniciamos a vacinação das pessoas com mais de entre 75 e 76 anos, que são 115 mil pessoas na cidade. 468 unidades básicas estarão, então, trabalhando, 16 drive-thrus em UBS, 76 drive-thrus em UBS, os nossos 17 serviços, os nossos SAIs, 3 centro-escolas e 83 postos volantes. Nós estamos pedindo, inclusive, para que as pessoas que estão tomando a segunda dose devam ir na parte da tarde nas nossas unidades, para que a parte da manhã fique para os idosos que estão sendo vacinados pela primeira vez. Os 14 mega drive-thrus para vacinação são esses que estão, então, aqui relacionados, né? Estamos abrindo agora no shopping Campo Limpo, no Parque Vila Lobos e no shopping Aricanduva também. Como o prefeito já deu uma notícia em relação à questão das escolas, apenas para completar a vigilância sanitária do município, como vocês sabem, desde a abertura das aulas, as nossas unidades básicas de saúde acompanham todas as escolas municipais. Nós estamos já no terceiro boletim, tivemos na primeira semana, do dia 14 ao dia 20, 173 surtos de síndrome gripal, o que significa 2 ou mais casos numa escola. Depois, entre 21/2 e 27/2, 181 surtos, e agora, nesta última semana, 500 surtos de síndrome gripal. Por isso que a vigilância sanitária, o prefeito fez uma nota técnica, exatamente embasando a necessidade, neste momento, como o senhor anunciou, da suspensão das aulas no município de São Paulo. Era isso, prefeito. Bom, boa tarde, prefeito, boa tarde a todos. Conforme anunciado pelo prefeito, então nós temos a suspensão das atividades escolares presenciais a partir do dia 17. Continuamos seguindo a saúde. Então, portanto, como vai funcionar na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo, segunda-feira, dia 15, e terça-feira, dia 16, as escolas estarão abertas para essa comunicação com as famílias, com merenda sendo servida e a orientação de que a partir do dia 17, o recesso de julho será antecipado. Quem já puder, na segunda e na terça, não enviar os filhos para a escola, melhor para evitar a circulação. Vale lembrar que a educação está sendo a última a fechar neste momento e já com data de retorno, dia 5 de abril. Vereadora Ruth Costa. 5 de abril. Boa tarde a todos. Eu trago aqui um pequeno briefing das ações da Câmara Municipal contra o coronavírus. Desde o ano passado, a Câmara Municipal de São Paulo não parou em nenhum momento de trabalhar contra a crise. Os vereadores seguem aprovando as medidas importantes no enfrentamento da pandemia. As ações recentes, as mais recentes, são a aprovação da entrada de São Paulo no consórcio para a compra de vacinas. A Câmara aprovou nesta quarta-feira, dia 10/3, em primeiro turno, a ratificação para que a cidade de São Paulo integre o consórcio de municípios brasileiros que será formado para a compra de vacinas contra a Covid. O projeto enviado pelo prefeito Bruno Covas foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, uma prova da união do Legislativo no enfrentamento da pandemia. A expectativa é que o projeto seja aprovado em segundo turno na próxima semana. A destinação de 55 milhões dos vereadores para a compra de vacina é outro ato também desta semana. Em outra demonstração de esforço conjunto dos vereadores, a Câmara garantiu mais 55 milhões para a compra de vacinas contra a Covid. Em acordo alinhado nesta quarta-feira, dia 10/3, pelos líderes, ficou definido que cada um dos 55 vereadores destinará 1 milhão de suas emendas parlamentares para reforçar os esforços financeiros da Prefeitura na compra dos imunizantes. A aprovação também da extensão da renda básica emergencial. No fim de fevereiro, a Câmara também aprovou a extensão da renda básica emergencial
dando autorização para que a Prefeitura auxilie a população mais carente com o programa por mais 3 meses. Cerca de 1,3 milhões de paulistanos serão beneficiados com essa ajuda emergencial, muito importante nesse momento de dificuldade pela qual muitas famílias estão passando. Muito obrigada. Muito obrigado. Passamos às perguntas. Só para conhecimento, prefeito, neste momento nós temos mais de 10.500 pessoas conectadas aqui na nossa coletiva de imprensa, o que é essencial para a disseminação de informações corretas e prestação de serviço à população. Vamos dar início, então, às perguntas que já foram enviadas de forma antecipada. Da jornalista Bruna Barbosa, da Rádio e TV Bandeirantes. Alguns municípios de São Paulo, como Araraquara, Juquitiba e Ribeirão Preto, já decretaram ou vão decretar um lockdown próprio ou alterações mais rígidas do que já foi sugerido pelo Estado. A Prefeitura de São Paulo também pensa em endurecer algumas regras? Bom, em relação ao lockdown, continua valendo aquilo que a gente dizia no ano anterior. A cidade de São Paulo é uma cidade conurbada, com os demais municípios da região metropolitana. Nós temos 1.700 ruas que começam na cidade de São Paulo e terminam numa outra cidade aqui da Grande São Paulo. É preciso um esforço e uma ação estadual para que seja decretado qualquer lockdown na cidade de São Paulo. Então é impossível a Prefeitura sozinha, isso foi avaliado já no ano passado, com os testes que nós fizemos em relação a bloqueios de avenida, ou seja, uma série de ações que foram realizadas no passado e que fizeram a Prefeitura perceber e que sozinha ela não tem condições de decretar um lockdown na cidade de São Paulo. Então isso foi avaliado no ano passado e continua valendo aqui para esse ano de 2021. Em relação a outras medidas, acabamos de anunciar uma, por exemplo, que é a questão da proibição das aulas presenciais na cidade de São Paulo, a partir de quarta-feira, o que não está no Plano São Paulo. Da jornalista Graciele Castro, do site Metrópolis. Ela diz que ontem as equipes fizeram vários registros de lojas com a porta meio aberta. Se há previsão de aumento no rigor da punição para quem desobedecer às regras e se há previsão também de aumento na fiscalização. Bom, nós temos os fiscais das subprefeituras, a Vigilância Sanitária Municipal, a Guarda Civil Metropolitano, todos fazendo essa fiscalização. Hoje nós temos uma reunião que a Prefeitura será representada pelo vice-prefeito Ricardo Nunes, o Governo do Estado representado pelo vice-governador Rodrigo Garcia. A reunião deve ser comandada, inclusive, pelo próprio governador João Dória, que talvez deve estar presente à reunião, para que a gente possa somar esforços com o Estado. É importante lembrar que o município não abre mão das suas responsabilidades, mas a fiscalização ela é comum, tanto do Estado quanto do município. Quando a gente fala, por exemplo, de facilitar ou desobedecer as normas da vigilância sanitária e facilitar a propagação do vírus, nós estamos entrando nos artigos 267, 268 do Código Penal. É crime, portanto, é necessária a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que a gente possa evitar casos como esse aqui na cidade de São Paulo, em especial na região metropolitana. Então, tenho muita convicção que, a partir de hoje, a gente deve ter uma ação mais efetiva por essa ação conjunta, já que trata-se de uma responsabilidade comum entre estados, União e municípios, a fiscalização dessas regras. Jornalista Adamo Bazani, do Diário do Transporte. O que a Prefeitura de São Paulo vai fazer para estimular o escalonamento dos horários de entrada dos trabalhadores para não superlotar o transporte coletivo, anunciado já como recomendação pelo governo do Estado? No ano passado, o município já tinha essa recomendação, mas diante do decreto estadual e do agravamento da pandemia, novas medidas de estímulo vão ser adotadas pela Prefeitura? O decreto municipal que recomenda
a mudança de horário continua valendo, ele continua em vigor. Nós estamos hoje com 88% da frota circulando e 53% da demanda de passageiros, ou seja, uma diferença aí grande de 35% entre a quantidade de ônibus circulando na cidade de São Paulo e a quantidade de demanda de passageiros. A gente vai sempre observando essa quantidade para que não haja superlotação nos ônibus municipais. Agora nós temos duas perguntas da jornalista Carolina Erbelim, da Rádio Jovem Pan, e também da jornalista Mariana Freire, do jornal Agora São Paulo, sobre as escolas e como ficam as aulas, que já foi bastante esclarecido aqui na coletiva. No entanto, tem algumas questões que elas querem um pouco mais de detalhamento, que é sobre a liminar concedida pela Justiça, que vetou a realização das aulas presenciais na rede pública, se vai recorrer. O prefeito já falou qual vai ser a medida, mas elas pedem um reforço, e se as escolas vão funcionar para prestar algum atendimento aos alunos. Primeiro, em relação à decisão, a prefeitura vai recorrer. As nossas decisões aqui são analisadas de acordo com os critérios elencados pela vigilância sanitária. Quando a vigilância sanitária entende que é possível abrir uma atividade, a gente recomenda a abertura, observar os protocolos. Quando a vigilância entende que é o momento de retroceder, a gente também segue essa orientação. A prefeitura não vai abrir mão da sua obrigação de fazer exatamente este papel, de seguir a vigilância sanitária, né? Senão, daqui a pouco vai caber ao judiciário estabelecer atividade por atividade, qual pode funcionar e qual não pode funcionar na cidade de São Paulo. Esse é um ato do Poder Executivo. A gente entende que há, sim, uma entrada do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, e nós não vamos abrir mão das nossas responsabilidades. E só complementando, prefeito, ela perguntou sobre a parte de alimentação aos alunos. Pedi, então, para o secretário Fernando Padula responder. Então, só complementando, na segunda e na terça tem atividade nas escolas com merenda. Por determinação do prefeito Bruno Covas, continua o cartão merenda enquanto tiver a pandemia. Ele será o crédito depositado no dia 22 de março e continua todos os meses. As escolas, a parte administrativa funcionará, porque nós estamos em período de recesso, né, em sistema de rodízio do trio gestor da escola e as mães guardiãs, que são as mães do programa POT. A limpeza também continua, então, continua a equipe gestora, continua as mães guardiãs e continua a equipe de limpeza nas escolas. O restante está em recesso. Os alunos podem, nesse período, mesmo sendo recesso, podem assistir o canal da TV Cultura, o canal 2.3, com atividades, e fazer atividades com os cadernos Trilha de Aprendizagem e o Caderno da Cidade. E vale reforçar por que essa opção de trazer o recesso. Porque a expectativa é de que em julho a situação esteja muito melhor. E todo mundo sabe a importância, e a ciência aponta disso, de ter aula presencial. Portanto, com isso nós teríamos garantido o calendário escolar e aula presencial em julho, que é muito importante para os nossos alunos. Só reforçar que essa opção pela antecipação do recesso é uma opção da rede pública municipal. A rede privada pode adotar outra saída, mas a partir do dia 17 não pode aula presencial. E o cartão merenda permanece? Permanece. Tá ótimo. Nós não temos mais nenhuma dúvida, nós agradecemos todos que participaram, e aqui a apresentação será disponibilizada imediatamente para todos os jornalistas. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.